exemplos, aliás, temos exemplos que devem ser tidos em conta como risco nas próximas eleições europeias à esquerda, caso do Syriza, que é um partido de extrema-esquerda na Grécia, que hoje representa muito a sociedade grega. Há pouco tempo estava na rua a dizer não pagamos, muito embora a partir do momento em que percebeu que podia ser um partido já com alguma vocação de poder, alterou também, em certa medida, esse seu discurso. Mas temos partidos que eu entendo e defendo deviam ser, por isso simplesmente, impedidos de concorrer. Com paradigma na Hungria, que se chama Jobbik. O Jobbik é um partido que representa neste momento 17% do Parlamento húngaro e que tem 3 deputados europeus eleitos. E é um partido que repescou como mensagem política o essencial do discurso nacional socialista alemão. E é um partido que reclama dos seus governantes e dos seus responsáveis testes genéticos para mostrarem ao povo húngaro que não são descendentes de judeus. Isto abertamente, com o exemplo caricato de os 3 deputados europeus terem submetido esses testes genéticos, com tanto azar que um deles acabou por descobrir que teve uma bisavó que era judia. E com a consequência de ter saído desse grupo político do Jobbik, desse grupo político europeu, se ter constituído como deputado independente. E há umas figuras exóticas que não são bem coisa nenhuma, nem de extrema de coisa nenhuma, mas que basicamente gravitam sozinhos à volta dos outros. Fundo, não é? Mas este deputado agora converteu-se ao judaísmo e está a aprender com um rabi, suponho que de Amsterdão, o essencial daquela que será a sua nova fé. Mas para se perceber que a Europa também é feita disto. E estes partidos, se tendem a crescer, isso tem também um significado. E tem um significado que, no meu ponto de vista, é este, de que os partidos tradicionais chegaram a um ponto em que já também não darão aos seus povos as respostas que eles esperam, e as crises naturalmente não ajudam. Eu não teria a avaliar todos... ou a Europa? O projeto europeu também está em crise? Grande parte dos partidos que tendencialmente vêm governando nas últimas décadas em grande parte da Europa, e nós vemos na mão que alguns destes países também são realidades democráticas mais recentes do que Portugal. Desde logo muitos dos que saíram do Bloco de Leste. Agora, há partidos que, sendo de direita, eu não os teria propriamente na perspectiva da extrema-direita. O UKIP é um deles. O UKIP é um partido que na Inglaterra está à frente nas sondagens, mas não é propriamente um partido de extrema-direita, é um partido anti-europeísta. Não é? É um partido que defende a vocação atlântica da ligação aos Estados Unidos da América, que rejeita a Europa, que tem um grande parlamentar ainda por cima, o Farage, que é o líder desse grupo, que nisso tem uma tremenda eficácia, que entre outras coisas reclama profundamente da Europa, a razão pela qual o José de Manuel Durão Barroso, enquanto Presidente da Comissão, nunca foi eleito, nunca lhe ocorrendo que, do ponto de vista da chefia do Estado, a Rainha de Inglaterra também nunca foi, não é? Mas enfim, isso também nunca ninguém lhe perguntou. Mas há realidades que são diferenciadas. O que eu espero é que todos os votos contados, que se consigam equilíbrios no essencial das políticas europeias, dos partidos que eu tenho como partidos de bom senso e partidos de consenso, onde está certamente a família socialista, como está a família do Partido Popular Europeu, onde estão os conservadores ingleses, onde estão alguns liberais europeus, pelo menos nestas 4 famílias que possam ser largamente maioritárias. E serão. Acha que há possibilidade de uma grande coligação na Europa para eleger, por exemplo, o futuro Presidente da Comissão Europeia? Que isso terá que ser necessário na nova composição do Parlamento Europeu, com as votações que se espera? Bem, de acordo com o Tratado de Lisboa, eu penso que, apesar de não haver uma eleição direta para o Presidente da Comissão, eu penso que o Conselho... Mas desta vez, pela primeira vez, há candidatos, não é? O Presidente da Comissão, tal como os comissários, são indicados pelo Conselho Europeu. Agora, eu estou convicto que o Conselho Europeu, que é composto por governos de esquerda, de direita e de centro, enfim, neste momento na Europa, outro dia tentei fazer uma estatística sobre isso e consegui inventariar. Portanto, os socialistas estão em 10 governos dos 28, portanto, uns na chefia do governo, como em França, outros em coligação na Itália, outros em coligação, maioritária, minoritária, e, portanto, mas quero dizer que creio que há apenas 5 chefes de governo. Portanto, reparem, 28, ou seja, nós estamos a ver ainda, eu penso que o fim de uma onda conservadora. Não é? Eu penso que a onda vai virar, porque eu, quando estive no Conselho, eu saí do governo em 2002, quando estive no Conselho em 15, a Europa em 15, então era a Europa a 15, 13 eram social-democratas. Portanto, havia 2 ministros conservadores e 13 social-democratas. Hoje tem na chefia do governo para aí 22 ou 23 conservadores e 4 ou 5 social-democratas, à exceção da França e agora da Itália, pouco relevantes. Não é? Portanto, a Europa também é feita destes ciclos. Agora, também foi a social-democracia e a democracia cristã que fizeram a Europa. E, portanto, eu estou convencido que, se as eleições europeias derem uma maioria ao PPE, estou convencido que haverá um consenso para que o Presidente da Comissão seja
o candidato Juncker, que aliás é um político que aprecio, assim como, se a esquerda vencer, se os socialistas vencerem, o PPE não deixará de apoiar a indicação de Martin Schulz. Pois, eu espero bem. Eu sou, em certa medida, um bocadinho crítico desta arquitetura de construção europeia dos últimos anos, também no Tratado de Lisboa, pelas bicefalias e até as tricefalias que muitas vezes potencia, capazes de gerar muitas vezes conflitos difíceis de resolver. E esta escolha do Presidente da Comissão Europeia é porque nós sabemos que o Presidente da Comissão Europeia será indicado pelo Conselho, tendo que ser aprovado pelo Parlamento Europeu. Portanto, a maioria aí conta, vamos ter eleições europeias. Só que quando as eleições europeias acontecerem, como dizia o Capolo Santos e bem, o colégio do Conselho é saído de umas eleições de um outro ciclo que poderá não ter o seu equivalente no dia da contagem desses votos. Imagine-se que os socialistas europeus vencem nas eleições europeias. Eu espero que não, desde logo em Portugal. Mas imaginemos em tese, sem que nisso eu conceda nela, não é? Só para efeitos de raciocínio. Imaginemos que venciam. E agora imaginemos que no Conselho, exatamente porque a preponderância não é socialista, e só 5 chefes de Estado são socialistas, teimam a indicar alguém da família política, de uma família política de centro-direita. O Parlamento Europeu certamente não validará. Temos aí um conflito institucional. E isto acontece muitas vezes na sequência deste Tratado de Lisboa, como eu, por exemplo, vejo nesta bicefalia, a outro nível, entre a Comissão Europeia e o Conselho, entre o Presidente da Comissão e o Presidente do Conselho. Mas isso também decorre do maior peso que, por exemplo, o Parlamento Europeu ganhou. Decorre de uma vontade de agradar a todos, que depois retira eficácia à Europa enquanto bloco e, aos olhos do mundo, também não nos ajuda, desde logo, em momentos muito importantes. Olha, agora com a Ucrânia temos um deles, mas podemos ter vários outros, não é? Onde de um lado aparece o Sr. Putin à frente de um bloco, do outro lado aparece o Presidente Obama à frente do outro bloco, e do lado europeu, ora aparece o Dr. Barroso, ou o Sr. Rompuy, ou a Sra. Merkel, ou o Sr. Schulz, e não se sabe bem quem lá está, e cada um deles quer aparecer em todo lado para também mostrar que existem, e na verdade existem, mas numa repartição de poderes que não ajuda à construção de um verdadeiro bloco. E, portanto, a mesma coisa com a política externa, com a baronesa Ashton, que depois eu próprio não percebo bem em relação a quem responde, e seguramente que muitas vezes aquilo que é a sua intuição do interesse estratégico europeu pode não ter o seu equivalente no interesse estratégico de muitos países, alguns deles pesando mais em termos de política externa do que a própria União, e portanto isto mostra que há muito a fazer ainda neste nosso espaço comum. E há ainda, permita-me só uma outra curiosidade. Repara, quer o Jean-Claude Juncker, que é o candidato do PPE, que acabou de perder eleições e passar a... Ganhou eleições, mas houve uma maioria que o afastou do poder. Não é? Portanto, o Juncker está na oposição neste momento. Assim como o candidato socialista, o Schulz, é membro do partido minoritário da coligação alemã. Portanto, implica... Mas, de qualquer modo, ouça, quando um país tem a possibilidade de ver um cidadão seu na presidência da Comissão, normalmente essas questões também se esbatem. Basta lembrar o que aconteceu aqui. Foi o José Sócrates que indicou Durão Barroso para o seu segundo mandato. E, portanto, creio que se houver um vencedor nas eleições, e que sejam os socialistas, eu estou convencido que o Governo não indicará Schulz para a presidência. Muito embora não veja nenhuma vantagem no Sr. Schulz, e aqui já não tem que ver numa avaliação partidária, tem que ver exatamente pelo peso relativo da Alemanha, que é por mérito próprio muito grande, não é? Porque a Alemanha significa o que significa, mas que juntará à representação política da Sra. Merkel, com a influência que tem, o peso institucional de um outro alemão que está no governo da Alemanha à frente da Comissão. E não é nada contra propriamente os alemães, eu tenho um enorme apreço por aquilo que, enfim, por muito que a Alemanha representa, e acho que devemos também aspirar a produzir e a ser muito importantes e representativos na Europa. Acho é que tem que haver, aí sim, no peso relativo dos Estados, eu acho que há vantagem em que um Presidente de uma Comissão seja representante de um país mais pequeno, que seja capaz de perceber as especificidades desta diversidade, desde logo do que é ser periferia. E nisso eu acho que o Sr. Juncker leva vantagem sobre o Sr. Schulz, tal qual o Sr. Schulz, se calhar do ponto de vista político puro, que é uma pessoa muito simpática no trato, poderá ter vantagem noutras, mas na nossa realidade específica, como portugueses, eu preferia ao Sr. Juncker ao Sr. Schulz. Deixem-me introduzir só outra coisa, a propósito de... também quando falamos da Europa, de uma questão mais técnica e que passamos na peça que vimos de início, que é o facto do Parlamento Europeu estar dividido em duas sedes. Uma sede em Estrasburgo, para onde têm que ir uma vez por mês.
não é? O que é que isso coloca a um eurodeputado em termos de gastos da própria União? Faz sentido, não faz sentido? Como é que isso se explica aos cidadãos dos vários países que têm que gastar balúrdios de dinheiro com as deslocações de um Parlamento de 700 e tal deputados todos os meses para uma cidade só porque assim se decidiu? Eu não sei se o deputado Nuno Melo já teve a oportunidade de fazer algo que eu fiz há 2 semanas atrás, que é o seguinte: eu ao fim de estou há 10 anos no Parlamento Europeu e nunca tinha tido tempo de visitar o Museu da cidade de Estrasburgo. Não sei se o Nuno Melo já teve essa oportunidade. Não, visitei o Museu de Molhoso, porque Então, gosto muito de mas carros clássicos. faça-o tão depressa quanto puder, porque de facto vale a pena. Porque nos ajuda a compreender, repare, porque Estrasburgo e a simbologia de Estrasburgo. Uma coisa é porque é que ali está e a outra coisa é agora em termos contabilísticos quanto é que isso custa. Não é? Isso faz sentido, A primeira questão, repare, a Alemanha, Estrasburgo, foi uma cidade livre, uma cidade-estado no Sacro Império Romano-Germânico, até ser integrada na França em 1700 e qualquer coisa. Depois esteve 2 séculos integrada na França e passou, com a Guerra Franco-Prussiana, passou para a Alemanha. Esteve na Alemanha desde 1870 até à Guerra Mundial, os alemães ocuparam. Portanto, depois voltou a ser alemã, portanto, foi alemã entre 1870 e... alemã entre 1870 e 1914. Depois foi ocupada foi devolvida à França em 1918. Foi ocupada de novo pela Alemanha em 1940, com a Segunda Guerra Mundial. E voltou à França em 1945. Portanto, e naquele museu estão vários aspectos desta fase. E eu pensei, aquela população, o que foi o sofrimento daquela população? Por exemplo, lembro-me, em 1914, uma referência que lá está, os alemães, o Kaiser, impôs a obrigatoriedade da língua alemã a toda a população de um dia para o outro. Portanto, imagino que alguém que estava no sistema de ensino, nos documentos oficiais, para além das represálias, das sevícias, e, portanto, o facto de se ter instalado ali, depois da Segunda Guerra, num local que foi de conflito, de antagonismo entre europeus. Agora, as instituições é um lugar de concórdia e de união da Europa. Portanto, essa carga simbólica é muito forte. Agora, dir-me-á do ponto de vista prático, e entretanto o Parlamento Europeu teve primeiro em Estrasburgo e depois é que passou para Bruxelas. Do ponto de vista prático, se isto é incómodo e se isto tem custos elevados, seguramente. E fazem sentido? Todas as semanas vão milhares de pessoas para Estrasburgo, portanto implica despesas adicionais. Agora, do ponto de vista prático para a França, esquecendo agora a história e a simbologia, é um grande negócio. Porque, repare, uma vez por mês, durante 12 meses, significa na prática 3 meses. Portanto, o Parlamento Europeu é a grande época balnear de Estrasburgo. Portanto, os hotéis, olha, eu fico num hotel modesto, mas um hotel modesto que ao fim de semana custa 59 euros e que durante a semana de Estrasburgo paga 140. Portanto, isto dá um exemplo de que a vertente comercial e a vertente histórica e simbólica se associam ali. O meu é mais modesto até no preço, porque custa 80 euros a diária. Mas vamos ficar uma coisa. Eu vejo 2 sucessos muito expressivos do projeto europeu. Um é a autonomia alimentar, que hoje a Europa tem. A Europa é autónoma do ponto de vista alimentar. E a fome motivou muitas guerras. O segundo foi o projeto de paz. Nunca a maior parte, ou grande parte dos países que hoje constituem a União Europeia tiveram tanto tempo de paz. E têm tido. Estrasburgo, e depois, isto leva-nos ao seguinte: a paz e a democracia têm custos. E é evidente que em tempos de crise esses custos podem justificar muitas reservas. O que eu me pergunto, defendendo eu que faz mais sentido uma única sede, é se não devemos relevar todo o significado de Estrasburgo, que tão bem, de forma tão expressiva, o Luís Campos Santos acabou de indicar. Eu dou-lhe 2 outros exemplos. Eu não fui a esse museu, mas fui a um outro. Como disse, o Museu de Molhoso, onde está uma das maiores coleções de carros clássicos do mundo. A estrela do Museu de Molhoso é a Bugatti. A Bugatti é uma marca de carros que nasce alemã e hoje é francesa. Tal qual, hoje, o dialeto que se fala em Estrasburgo e na Alsácia, em Estrasburgo, é um dialeto germânico.
E entre eles, muitas vezes, falam esse dialeto uns ao francês. Nas ruas, há várias ruas ainda com denominação francesa. E depois há o lado humano. Uma das funcionárias desse hotel onde eu fico contava-me há algum tempo atrás como teve